Essa marca está certinho. Boa noite a todos. Deus abençoe vocês. Vamos começar novamente mais um devocional. Vamos orar primeiro. Senhor, queremos te agradecer, Pai, por essa noite. Queremos te agradecer por mais essa palavra. Senhor Deus, que o Senhor possa me usar, que o Senhor possa estar comigo, Senhor Deus, para que eu possa falar segundo o desejo do teu coração, Pai. Fala através da minha vida, para que possamos falar da tua palavra, Senhor Deus, em verdade, em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos ler lá em Abacuque 2. A resposta do Senhor. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara, como o sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. 5 ais sobre os caldeus. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador dirão. Ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores, e não se despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirás o despojo, visto como o despojaste a muitas nações. Todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens maus adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, e a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinastes para a tua casa, destruindo tu a muitos povos. Pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiro. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos Exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fadiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor. Eu que embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exige a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomia cairá sobre a tua glória, porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição te fizeste, dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores, que aproveita o ídolo, visto que o seu artifício o esculpiu, e a imagem de fundição mestra de mentiras, para que o artifício confie na obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Vamos lá com a palavra de hoje. É Abacuque, um profeta de Judá.
Ele viveu num grande tempo de tribulação, né, lá de injustiça e de idolatria, e ele se pôs, né, sobre a fortaleza para que ele pudesse orar, né, a Deus para ver o que estava acontecendo, como a gente mesmo faz, né? Ah, Senhor, vou me colocar em oração para ver o que está acontecendo. É, ele era um homem temente, né? Eu penso que ele tudo ele colocava diante do Senhor, ele queria saber o porquê que estava acontecendo aquilo tudo. E, e ele era vigilante, como nós temos que ser, né? Vigilante em oração, em guardar a palavra do Senhor, em temer, né? Em fugir do mal, fugir da aparência do mal. E ele começou a questionar o Senhor, e ele queria uma resposta. E, e lá em Abacuque 2:1, a resposta do Senhor vem, né? Deus me dirá que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre as tábuas para que possa ler até quem passa correndo. Eu fiquei, né, pensando, o que que essa palavra nos traz para o dia de hoje? Ele é algo para o futuro, né, que pode ser para nós, né, no tempo de hoje, que ainda está por se cumprir e demora mais, não falha. A palavra do Senhor, ela nunca falha, né? Então, tudo que o Senhor falou lá atrás se cumpriu, já se cumpriu lá em várias recorrências da vida e acontece novamente com a gente. Hoje até me perguntei, será que a Abacuque está entre nós agora? Ele vendo as injustiças, né, do governo, vendo a mão pesada, a balança da justiça não é feita com os dois pesos iguais, né? Às vezes pesa mais para um lado do que para o outro. Mas o nosso Deus não falha, né? Ele sempre está ali vendo, sempre está cuidando dos seus. E o justo, ele vive de fé. Então, nós temos que viver da fé, né? Viver orando, viver confiando no Senhor. E mais uma coisa que eu me peguei pensando hoje é que tem muitas vezes que a gente se perde no viver com Cristo. A nossa vida não é aqui, a nossa vida não é, né, nesse mundo, mas nos apegamos em pedir muitas coisas daqui. E ele fala na palavra dele que ele não deixaria de faltar o nosso alimento, do que vestir, do que calçar, né? Não iria faltar para o justo. E às vezes a gente fica com tanto medo da situação que a gente diz, não, não, me dá aqui tudo, Senhor, me dá aqui tudo que eu vou resolver do meu jeito. E lá na frente a gente quebra o nariz, né? A gente volta, não, Senhor, me perdoa, toma aqui tudo novamente, porque eu sei que nas tuas mãos nós estamos seguros. E a palavra ali que fala no 4, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Mas o justo viverá pela sua fé, é a primeira vez que fala lá no Antigo Testamento, né, onde que a gente está lendo agora. Mas ela é relatada mais 3 vezes no Novo Testamento, daí, lá em Romanos 1:17, em Gálatas 3:11 e em Hebreus 10:38, né? Uma vez no Velho Testamento e 3 vezes no Novo Testamento, para que possamos viver da fé, né? Viver sabendo que o nosso Senhor, ele nos guarda, ele nos cuida, ele sempre está conosco, ele nos coloca debaixo das suas asas protetoras, né? E dali a gente não pode sair. E vamos ver quais são os 5 ai que ele fala. O primeiro ai é lá em Abacuque 2:6. E fala ali que aquele que acumula o que não é seu, né? Aquele que pisa, às vezes, numa pessoa para poder adquirir aquelas coisas, poder receber alguma coisa que não é seu. Às vezes essas propinas, essas coisas tão erradas, às vezes um serviço que você faz e que não é com sabedoria, né? Você vê que está passando a perna no seu irmão, você vê que aquilo ali é algo
que não é do agrado do Senhor. Então, esse ali é o primeiro ai, que Abacuque relata. O segundo ai vem lá em Abacuque 2:9. Ajuntem suas casas bem mal adquiridos, que põe em destaque, né? Que põe como eu tenho, eu posso. Quantas pessoas a gente vê que lá na frente vem a queda deles. Aí você vê que ele está adquirindo as coisas de uma forma ilícita. E o terceiro ai está lá em Abacuque 2:12. A violência com que os caldeus construíram suas cidades, utilizando opressão e derramamento de sangue. É, a violência, né, que as pessoas têm com as outras para poder ter e ter mais. Quantas vezes a gente escuta um noticiário de que viram um lugar com um monte de pessoas lá dentro costurando, né? Mas é o setor da costura ali. Eles têm eles como escravos num porão, que não recebem luz do dia, não recebem alimentação diária certinha ali correta, para quê? Para o seu bel prazer, né? Para poder ter mais, para poder adquirir, para poder construir o seu império. E o quarto ai está lá em Abacuque 2:15, que se aproveita da fraqueza alheia, especialmente através da embriaguez. Ela será exposta à sua própria vergonha e humilhação. Mais um ai que a gente vê muito, né? Todos os ai até agora a gente pode sempre relatar uma história, né? Uma história triste para um e muito satisfeita para o outro. Ele se aproveita da vergonha alheia. Quantas pessoas a gente vê que, para poder saber de algo, embebeda, né, o seu irmão, e quando uma pessoa está na embriaguez, no seu vício, no seu mundo de escuridão, ele, às vezes, ele não está com o seu pensamento ali nítida, né? Ele tá com a cabeça dele fora de si, e é onde muitas pessoas os enganam novamente para poder ter algo. O Abacuque já estava aqui na nossa época, né? E o quinto ai, lá em Abacuque 2:19, fala das imagens, né? Imagens esculpidas, idolatria, a confiança em ídolos. Até uma pessoa que é da igreja, que está ali dentro, temente ao Senhor, né? Não 100%, porque, eu tenho isso aqui, eu não posso jogar fora isso aqui, porque isso aqui é algo muito valioso, porque a minha mãe me deu e eu não posso jogar isso aqui fora, porque eu sei que a minha mãe me abençoou através desse objeto. A gente não pode ser hipócrita, né? A gente sempre tem que clamar ao Senhor e pedir para o Senhor, Senhor, se tem algo aqui dentro que eu tenha como uma idolatria, eu tenho esse objeto como um ídolo, né, que o Senhor possa trazer a nossa mente para que possamos não ter esse pecado diante do Senhor, que não possamos ter algo do lado do Senhor Deus, né, algo para nossa idolatria, algo para nossa capacitação própria. Que o Senhor possa nos abrir nossos olhos espirituais, né? Que Ele possa nos levar a ambientes, a lugarzinhos dentro da nossa casa, e para que nós não tenhamos uma brecha aberta para que o inimigo das nossas almas, ele possa entrar através desse objeto, desse ídolo, dessa idolatria, dessa confiança, essa confiança própria, né, até dentro da gente mesmo. A gente sempre tem que entregar tudo ao nosso Senhor. Temos que ser temente ao nosso Senhor, temos que entregar as nossas faltas diante dele e saber que ele é o nosso Deus, aquele em que vai suprir as nossas necessidades, as nossas faltas, as nossas dores, as nossas mágoas, a nossa ira. E lá em Abacuque 2:20 fala: o Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra.
Aqui ele mostra novamente que ele é o nosso Deus, foi ele quem nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Ele nos abençoa diariamente, mesmo naquele mau dia, naquele dia mau, né? A gente tem que agradecer ao Senhor, porque Ele livra nós no meio da tempestade, Ele nos livra nós no meio do vale, Ele nos dá a vitória, Ele nos traz a lembrança de que a nossa vida não é terrena, de que a nossa vida é na eternidade com Ele. E falando novamente de pessoas que eu evangelizo, que eu ajudo na caminhada, que às vezes são novos convertidos, eu falo sempre, né? A nossa vida não é aqui. Nós temos que pensar diariamente. A nossa vida é na eternidade com o Senhor. A única certeza da nossa vida é essa passagem daqui, né? A nossa morte desse corpo para a eternidade. É a nossa única certeza, que nós possamos lembrar isso diariamente, para nós nos fortalecer no Senhor, buscar a nossa salvação, guardar a nossa salvação, né? Para que nada nos tire da presença dEle, para que nenhum presente do inimigo nos tire da presença dEle. E que a presença dEle possa estar no nosso lar, né? Que o Espírito Santo possa estar nos conduzindo a cada dia, a cada momento, a cada ira, a cada falta que nos dá diariamente, que o Senhor possa estar nos mostrando, nos capacitando aonde buscar e aonde falta um pouquinho mais dele, né? Alguém quer falar alguma coisa da palavra de hoje, Abacuque 2? Ninguém quer falar nada? Paixão não quer falar nada? Lá vai falar. Ah, ele botou não. Ele botou não? Não. Não. Então tá, vamos orar ao Senhor, vamos entregar esse devocional. Senhor Deus, Paizinho amado, muito obrigada por essa palavra desse dia, Senhor Deus. Obrigada pelo teu falar, obrigada pelo teu Espírito Santo, Senhor Deus. Obrigada porque mais um dia o Senhor nos amou, o Senhor falou conosco, o Senhor nos mostrou que o Senhor é o nosso Deus maravilhoso, aquele em que nos resgatou do pecado, aquele em que nos amou primeiro, aquele em que nos guarda debaixo das suas asas, aquele que nos livra diariamente de toda obra, de todo laço, de todo dardo, de toda seta do maligno. Paizinho amado, muito obrigada pelo teu amor, Senhor Deus. Paizinho, que o Senhor possa guardar todos os lares aqui representados, que estão aqui, Senhor Deus, e mesmo aqueles que não puderam entrar, que o Senhor possa cercar, Paizinho amado, com os teus anjos, Senhor Deus, a livrar de todo o mal. Assim também, Senhor Deus, que o teu Espírito Santo, que nosso ouvido possa estar sensível, Pai, ao teu Espírito Santo, que possamos ouvir a tua voz, que possamos ouvir, Senhor Deus, o que o Senhor quer de nós diariamente, Pai. Em nome de Jesus, nos dá uma noite abençoada, Senhor Deus, uma noite de sono tranquilo. Em nome de Jesus, Paizinho amado, muito obrigada pelo teu amor e o teu cuidado. Amém.